Estamos de volta e, Nath, a pandemia da Covid-19 trouxe transformações significativas para várias áreas. E no direito médico e da saúde, duas mudanças se destacam: a regulamentação da telemedicina e, claro, a adoção do teletrabalho. Passados 5 anos, essas práticas ainda fazem sim parte do nosso dia a dia e moldaram um novo modelo de atendimento médico e relações de trabalho. E para a gente entender melhor essas mudanças, estamos recebendo hoje a advogada doutora Andressa Toledo, ela que é especialista em direito médico, odontológico e da saúde. Demais. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. É um prazer receber todos vocês aqui hoje. Exatamente, para falar desse assunto que realmente, né, a gente vê falando do home office, está super em alta. E eu vou dar exemplo da minha casa. O meu marido, ele fazia home office em uma empresa, ele saiu e hoje ele está presencial e ele odiou isso. Ele adorava fazer home office. E você hoje, no dia a dia, você consegue ver realmente essa mudança nas pessoas? Com certeza. Antes da pandemia, a gente tinha uma regulamentação na CLT sobre o teletrabalho, mas ele não era muito utilizado, né? Era muito estranho você trabalhar de casa, era tudo mesmo presencial. Porém, depois da pandemia, com a necessidade do afastamento ali presencial, aí o empresário e também os funcionários tiveram que se adaptar nisso, né? Muito embora o pessoal da saúde, dentre outros funcionários, tiveram que se adaptar, nós do jurídico, principalmente a gente que teve que trabalhar ali com várias medidas provisórias que surgiram naquele momento, a gente ficou, e agora? Será que funciona o telepresencial? Será que não funciona? E hoje, principalmente os jovens, muitos deles não veem mais sentido de ir presencial porque eles entendem que funciona o online, né? Verdade. Então, assim, eu entendo que o telepresencial, ele está cada vez mais presente. Dependendo da atividade ali, pode acontecer de ter que uma vez ou outra no presencial, e é isso que acho que o seu marido deve se arrepiar, né? Mas, com certeza, cada vez mais presente na rotina do trabalhador. Com certeza. Doutora, no caso da telemedicina, existe alguma regra? Porque, por exemplo, assim, às vezes você vai numa médica, ela tem uma agenda, dentro dessa agenda ela tem que encaixar ali a telemedicina, os pacientes de telemedicina. Existe alguma regra? Você só pode atender 2 pessoas. Existe isso ou não? Bom, a telemedicina ela tem uma regulamentação específica, né? Mas primeiramente o médico precisa entender se aquele caso ele pode ser atendido via telemedicina. Por exemplo, se for um caso de urgência, não tem como, porque o médico precisa ali dar um atendimento ali na hora, a telemedicina muitas vezes não vai funcionar. Mas, agora, com relação à agenda, depende mesmo do caso. Por exemplo, se for uma consulta eletiva, olha, tô com alguma alergia, preciso fazer exames, algo desse tipo, é possível, respeitando, obviamente, o tempo de cada paciente. Então, sim, é possível. Legal. E na telemedicina, o médico pode enviar pedidos de exame, atestado ou não? Somente presencial, doutora? Na telemedicina é possível, porém, para que o médico adote a telemedicina, ele precisa do consentimento do paciente. O paciente precisa estar ciente dos documentos que irão ser compartilhados, né? E essa rede de compartilhamento, ela não pode fugir ali da relação médico-paciente. Então, por exemplo, a gente tem uma clínica e existem várias pessoas que trabalham nessa clínica, principalmente o setor administrativo. Nem todas as pessoas desse setor administrativo podem ter acesso a esse documento, então a clínica tem que estar atenta a isso. E o que mudou hoje na legislação trabalhista, principalmente nessa área da saúde? Nessa área da saúde, especificamente telemedicina ou teletrabalho? Teletrabalho mesmo. Tá, sobre o teletrabalho, antes da pandemia era uma regulamentação bastante genérica, ela não tinha tantas esmiuças ali, né, nos artigos, enfim. A partir da pandemia, surgiu uma necessidade de explicar, bom, eu posso fazer um acordo com o empregado, esse empregado, ele tem que ter um controle de jornada, ele precisa de equipamentos, tudo isso, depois da pandemia, foi necessário regulamentar. Então, por exemplo, quando você tem um empregado que trabalha na telemedicina, é interessante que o empregador institua um controle de ponto, ainda que seja digital. Porque se isso não acontece, ele vai depender de uma prova testemunhal, por exemplo, porque ele não tem documento. Mas
a depender da quantidade de empregados, ele não é obrigado a ter esse controle de ponto. Mas se você for pensar que você vai depender de uma testemunha para comprovar se ele estava fazendo ou não, é melhor ter o documento. Sim, claro. Então tudo isso tem que ser analisado. Olha só, e você acha que essas mudanças vieram para ficar? E você acha que tem mais novidades chegando por aí? Não sei se você sabe de alguma coisa, mas eu acredito que sim, que vieram para ficar e facilita a nossa vida também, né, doutora? Eu entendo que sim. Obviamente que para você estabelecer uma comunicação clara, o telepresencial, nasci em 1993, então eu não sou geração Z, certo? Muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade, talvez, de estabelecer uma comunicação clara, às vezes, no telepresencial. E é difícil mesmo. É muito difícil. Porque a expressão facial, a expressão corporal é difícil. Mas sim, eu entendo que veio sim para ficar, mas o trabalhador e o empregador precisam achar um meio termo ali, para deixar a relação bem firmada, bem entendida ali no ambiente de trabalho. Sim, com certeza. E hoje, 5 anos depois, você vê que as empresas, elas continuam, a tendência é continuar nesse trabalho híbrido ou mesmo home office, ou que elas têm optado por voltar ao presencial? Por quê? É caro manter um trabalho presencial. É o cafezinho, é a estrutura, é a limpeza. Exatamente. Você acha que tem voltado ou não? Eu acho que depende da atividade. Por exemplo, se você for falar no ambiente da saúde, atividade no meio hospitalar, é difícil você ter uma perpetuação aí do telepresencial. Se for uma atividade administrativa, talvez sim. Só que muitas vezes também pode gerar até um risco para o empregador, porque pode acontecer acidente de trabalho na própria residência. N situações que dentro do estabelecimento você tem mais controle. Mas eu acredito que profissões administrativas, isso tende a crescer. Mas tem outras que, muitas vezes, o presencial, ele é necessário, como a saúde que eu citei, por exemplo. Posso só fazer um gancho? Porque uma coisa que você citou é interessante. Quando a gente está dentro do ambiente de trabalho ou indo até esse ambiente de trabalho, o empregador é responsável. E quando a gente está na nossa casa, Verdade. como você mencionou? Boa. Então, quando existe um acidente dentro da nossa casa e existe ali uma responsabilidade do empregador dar um ambiente ocupacionalmente correto para o empregado, ele pode ser responsabilizado. Caramba. O caminho até a casa não, porque isso já foi determinado. Mas sim, ele pode ser responsabilizado. Então isso ele tem que colocar na ponta do lápis, o que vale a pena. Se o presencial, se o telepresencial, se o híbrido, quais são as consequências, tudo isso tem que colocar na ponta do lápis. Olha só, amei. Ai, esclareceu todas as Gente, dúvidas. adorei, doutora. Muito obrigada. Volte mais vezes pra gente conversar sobre outros assuntos também, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Ai. Olha só, tem o arroba da doutora aí na sua tela. A gente vai colocar pra você no Instagram, @AndressaAtoledo. Vão lá, sigam ela que tem bastante coisa legal e, claro, sobre esse assunto também.